Para que possamos participar da votação dessa tarde, quem sabe, ouvindo o quórum, apreciar os vetos, apreciar a indicação do conselheiro do Tribunal de Contas e participar das discussões dessa casa. Peço ao deputado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Há 7 deputados presentes. Questão de ordem, senhor presidente. Há 8 deputados presentes. O deputado Alírio Neto se encontra bem? Questão de 8 ordem. deputados presentes. Deputado Aguinaldo, deputado Benedito, deputada Euridice, deputado Regufe, deputada Jaqueline, deputado Vildo Barbosa e deputado Alírio Neto. A quórum regimental, nós passamos ao comunicado de líderes. Antes, porém, questão de ordem, deputado Regufe. Só a assessoria do deputado Raad me pediu apenas para dizer aqui que ele foi gravar o programa do partido dele e que volta ainda para a sessão. Está bem, muito obrigado pelo comunicado. Passamos ao comunicado de líderes. Deputado Milton Barbosa, Vossa Excelência vai falar? Eu peço a Vossa Excelência que fala bem comedido, sem se exaltar, porque nós precisamos de longevidade da sua vida, claro, né? E precisamos de Vossa Excelência há muito tempo. Não pode emocionar muito, não. Fica calmo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, assessores, jornalistas, nossos amigos ali dos quiosques que buscam incessantemente a votação do projeto, da alteração do projeto, e que, se Deus quiser, nós haveremos de chegar em tempo breve a essa votação. Eu estou aqui hoje para fazer um agradecimento, aliás, inúmeros agradecimentos. Eu, da quinta-feira passada, tive um problema cardíaco ao chegar em casa e fui medicado, fui socorrido e fui ao INCOR, né, o Instituto de Cardiologia, no Hospital das Forças Armadas, onde recebi um atendimento imediato, evidentemente, já com a experiência que tenho, me mediquei primeiro, né, o primeiro socorro veio da gente mesmo e conseguimos reverter um quadro que nos acometeu e hoje estamos aqui novamente conversando. E eu queria, nesse momento, agradecer a todos aqueles que tiveram uma atenção direta ou indireta para com minha pessoa, as mais variadas. Eu não vou citar nomes para não cometer injustiça, mas foram inúmeras pessoas que fizeram preces, que torceram para que a gente se restabelecesse rapidamente, como estamos restabelecidos. Há um ingrediente médico aí que o organismo criou de autodefesa que não implicou em fazer uma intervenção cirúrgica. Estamos tratando, estou tranquilo e queria, depois vou fazê-lo formalmente, eu queria agradecer a todo o corpo médico lá do Instituto de Cardiologia, do Hospital das Forças Armadas, e fiz pelo SUS, hein? O famigerado SUS que todo mundo ataca, que diz que não presta. Mas fiz porque era emergência e tive o apoio dessas pessoas todas, quem está presente aqui. Queria especialmente agradecer a um cidadão que é um devotado, é um médico devotado, já está aposentado no hospital de base,
foi chefe durante a vida inteira da cardiologia, trabalha na hemodinâmica, que se aposentou e fez outro concurso e está lá na cardiologia, que é o doutor Osório Luiz Rangel de Almeida, muito conhecido, o doutor Charles conhece, quem está na saúde conhece. De maneira que a gente está aqui novamente, e eu vou fazer o agradecimento depois ao Instituto de Cardiologia, de uma outra forma, vou me reservar para lá. Mas agradeço penhoradamente aos amigos, primeiro a Deus, é claro, né, que nos proporcionou estar aqui. Não vou mais citar nome para não cometer injustiça, mas depois vou fazer um pronunciamento aqui sobre o sistema de saúde. Eu já fiz algumas vezes, mas fiz com fragmentos. Domingo eu fui fazer uma revisão lá no HBB, lá na cardiologia onde trabalha esse médico. E lá nem falei nada para ele, fiz uma comparação mental dos instrumentos nos quais eu fui, ou com os quais eu fui monitorado lá no Instituto de Cardiologia, com os instrumentos que tem no HBB. Aí a gente imagina o cidadão, o comum. A gente tem plano de saúde, a gente tem amizades que propiciam a gente chegar numa situação daquela, mas o cidadão não tem. E não disse nada para ele também. Mas vou deixar para reservar esse pronunciamento ao depois, quando eu estiver. Wilson Lima, como sempre, é um companheiro compreensivo, deixar concluir, ele vai deixar, e eu vou falar sobre isso. Disse uma coisa para o deputado Regufe e pedi para ele para não falar agora, que é gravíssimo, que eu vi lá. Mas vou deixar para depois. E queria que aqueles que se interessam saber o que é o sistema de saúde, que lê a entrevista do perito médico legista, um dos maiores cirurgiões que o Brasil teve, chamado Geoffran Frejá, num jornalzinho desse aqui, jornal, parece que o Distrital, que lá ele fala realmente o que é o sistema de saúde. Como é que deve ser feito. Né? Então só um momentinho, deputado Regufe. Eu queria dizer a todos, queria encerrar dizendo que compilei, deputado Wilson Lima, uma poesiazinha chamada Coração Valente, que está aí na internet, cuja letra são de compositores desconhecidos. Eu adaptei e trouxe para cá. E vou pedir permissão para ler. O nome é Coração Valente. Este é o coração valente. Ele ama toda a gente, ele ama quem não lhe ama e ajuda quem não lhe pede. Este coração que queima, arde o fogo do amor, faz o triste ficar contente e traz paz ao coração. Não foi a morte por minha causa. Não pensou nenhum momento. Este é o amor. Amor maior do mundo, que não pensou nenhum segundo para não morrer por mim. Este é o coração valente, que quase explodiu dia desses. Ele continua quente, está no meu peito, batendo, me dando vida para continuar fazendo bem, sem interessar a quem. Deputado Regufe. Obrigado, deputado Euridice. Deputado Milton, eu quero primeiro me solidarizar com o problema de saúde de Vossa Excelência, dizer que todos nós somos seres humanos e saúde tem que ser prioridade na vida de cada um de nós. Então, assim como eu me solidarizei aqui com a deputada Érica, que é a minha amiga Érica Cocai,
também quero me solidarizar com Vossa Excelência e dizer, aliás, a Vossa Excelência e também a deputada Érica, que a saúde é a prioridade. Portanto, desrespeitar as determinações médicas nunca é de bom tom. Mas dizer o seguinte a Vossa Excelência, ali no cafezinho, conversando comigo, me relatou uma série de situações que viu no hospital de base, quando Vossa Excelência esteve lá fazendo a sua revisão. E eu quero dizer a Vossa Excelência, eu fui aqui dessa tribuna que Vossa Excelência está, eu fiz vários pronunciamentos denunciando uma série de irregularidades e uma série de absurdos no nosso sistema público de saúde. Falta de medicamentos nas emergências dos hospitais, uma deficiência enorme, tanto no HRT quanto no Hospital Regional da Ceilândia, de infraestrutura. E o que Vossa Excelência relatou para mim do hospital de base é algo que precisa ser dito e que precisa ser consertado e que tem que ser dito de forma clara para a população. E quando Vossa Excelência achar que pode fazer, que Vossa Excelência vai, inclusive, fazer um requerimento, tudo, eu concordo com Vossa Excelência, até porque a população do Distrito Federal e nós, que não somos nada mais do que representantes dessa população, temos que gritar sim e pedir uma solução que pelo menos atenue o grave problema da saúde pública do Distrito Federal. Muito obrigado, deputado Regufe. Eu queria também, eu estava esquecendo aí, que eu cometeu injustiça, queria também agradecer a esse secretário de saúde que está aí, que é um homem simples, que está tentando fazer o que tem que fazer, mas a gestão ela é altamente deficitária. Me refiro ao doutor Joaquim, que é também um devotado e um trabalhador, mas ele sozinho, aliás, ninguém em Brasília vai mudar a gestão da saúde se não houver um compromisso, pelo menos de dois poderes, o nosso e do poder executivo. E eu depois vou dizer o que eu vou fazer aqui este ano no orçamento para a gente dar uma melhorada. Estou mostrando uma situação deficitária que todos sabemos já, mas estou e vou fazer, estou mostrando a alternativa e vou ser partícipe dessa alternativa e vou pedir a Vossa Excelência que seja também, daqui uns 15, 20 dias eu vou dizer para a senhora o que eu vou lhe pedir para fazer, juntamente comigo. Com certeza, deputado. Eu apenas solicito uma parte para lhe desejar boas-vindas. Também sofri um processo semelhante, mas dizer que é muito bom tê-lo aqui de volta e dizer que nós precisamos prezar pela qualidade de vida, que em última instância significa felicidade. Vossa Excelência, quando teve a primeira cardiopatia grave, alguns anos atrás, 20 e poucos anos atrás, 23. largou o cigarro. Isso. E eu anuncio também que eu larguei o cigarro. E eu queria dizer que não vale a pena fumar e que todas as pessoas deveriam fazer um esforço para que não pudessem utilizar o cigarro. Desde que eu sofri um infarto, tem mais de 30 dias, eu não fumo mais e pretendo nunca mais, e nunca é uma palavra difícil de ser dita, nunca mais fumar. E lhe desejar boas-vindas e dizer que é muito bom tê-lo aqui de volta e tê-lo aqui absolutamente desobstruído, para que possamos desobstruir as vias desta própria cidade, inclusive da saúde, que se encontram absolutamente obstruídas. Muito bom tê-la aqui de volta, nossa solidariedade, nossa alegria de contar mais uma vez com Vossa Excelência aqui, de forma tão altiva e ativa. Muito obrigado, deputado Érico Cocai. Deputado Wilson Lima, só encerrando aqui, quero agradecer, sobretudo a minha família e a minha esposa Isaura, porque se não fosse ela, eu não teria ido ao hospital, porque já estava me sentindo bem, e talvez não chegasse, ou talvez não saísse de casa. Muito obrigado. Ainda no comunicado de líderes, convido a fazer uso da palavra o deputado Paulo Tadeu. Na sua ausência...
Está chegando. Deputado Regufe, Vossa Excelência fala usa a palavra pelo PDT, pela liderança do PDT. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu estou acompanhando essa discussão, inclusive a possível votação na tarde de hoje, da eleição para conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal. E eu respeito a posição de todos os parlamentares, mas quero colocar a minha aqui de forma clara, conforme já coloquei na outra votação. Eu defendo que a indicação de nomes para conselheiro do Tribunal de Contas seja feito mediante concurso público. Que seja feito concurso público e que aqueles que passarem no concurso vão para ser conselheiro do Tribunal de Contas com um mandato para prestar um serviço à sociedade. Só no Brasil, para ter um sistema, o que faz um conselheiro do Tribunal de Contas? Como o que faz um ministro do TCU? Ele julga as contas de um governo. E ele é indicado por quem? Pelo próprio governo? Só no Brasil isso. Não é um modelo, na minha opinião, correto. Sem fazer juízo de valor de A ou B, sem fazer juízo de valor do indicado. Não é um modelo correto para o contribuinte, para a população. Então, eu, assim como na outra votação que teve para conselheiro do Tribunal de Contas, eu me abstive por defender que a indicação de conselheiros do Tribunal de Contas seja feita por concurso público. Aliás, já existe um projeto aqui nessa casa, do deputado Chico Leite, que já fala disso. Eu penso que isso deveria ser um novo modelo, deveria ser uma lei, não só aqui em Brasília, como a nível federal. Isso daria independência a um órgão que é importante na fiscalização do gasto do dinheiro do contribuinte e no julgamento das contas dos governos. Quem faz esse julgamento tem que ter isenção. Não pode ser, não deveria ser, pelo menos, sofrer influências político-partidárias. Deveria ter isenção e independência para fazer esse julgamento. Portanto, eu defendo que a indicação de conselheiro do Tribunal de Contas seja feita por concurso público e, por isso, caso tenha votação na tarde de hoje, eu irei me abster por coerência. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda no comunicado de líderes, deputado Paulo Tadeu, acaba de chegar. Sua vez, deputado Paulo Tadeu. Bem, senhor presidente, primeiro quero, antes de iniciar minha intervenção, fazer uma saudação ao deputado Milton Barbosa pela sua recuperação. Que Vossa Excelência seja bem-vindo a esse ambiente que não é tão leve assim, até porque está cheio de pecadores, mas eu quero desejar a Vossa Excelência muita paz e muita saúde, porque dependente dos acontecimentos, a gente tem assim um respeito por todos os parlamentares dessa casa e desejamos a todos que possa conviver em paz, com a saúde plena, enfim. E aproveito nesse momento para falar a respeito do pronunciamento, ou melhor, do depoimento feito pelo senhor Duval Barbosa à Comissão de Ética dessa casa, onde nesse depoimento, entre outras acusações, o senhor Duval Barbosa faz uma insinuação ao Partido dos Trabalhadores como um partido de pecadores.
que tem pecadores. Perfeito. Primeiro eu quero, mais uma vez, em nome da liderança do PT, dizer que o trabalho que está sendo feito na Comissão de Ética é um trabalho que nós reputamos da maior seriedade possível que o caso requer. A gente tem a convicção de que só uma investigação com a profundidade e com a transparência necessária irá, portanto, chegar a uma verdade, a um denominador comum capaz de, portanto, definir de uma vez por todas o processo que, ora, a deputada Eurídice Brito responde nessa comissão. O que me chamou a atenção foi que, nesse novo depoimento, que a imprensa fez publicar e divulgar, entre outras acusações, o senhor Duval chega a citar, como já disse anteriormente, que no PT tem pecadores. Eu não vou entrar aqui numa discussão de caráter religioso ou moralista, porque, né, do ponto de vista do cristianismo, a gente sabe o que é ser pecador, enfim, as outras religiões também têm figuras semelhantes. Mas eu quero entrar especificamente na questão das denúncias que essa cidade já assiste desde novembro do ano passado e que, de uma maneira ou de outra, gerou a maior crise da história do Distrito Federal. Ora, se há pecadores ou se não há, eu acho que só a justiça divina irá julgar. Agora, se há petistas envolvidos na caixa de Pandora, o que cabe, portanto, ao senhor Duval Barbosa é apresentar as denúncias, seja elas contra qualquer membro do nosso partido. O que não pode é pairar essa insinuação e jogar essa suspeição no ar sem nem um fato concreto e nem um responsável, ou melhor, nenhum pecador indicado. Digo também que o Duval, ele cumpriu um papel ao desbaratinar todo esse esquema que ocorria durante o governo Arruda e que, de uma maneira ou de outra, a gente sabe da importância que foi essas denúncias, ou que são essas denúncias. Agora, em querer ou pairar sobre o ar uma série de suspeições, aí tem uma grande diferença. E mais, deputado Batista, quero pedir mais um tempo a Vossa Excelência. Deputado, por favor. Não é porque o senhor Duval disse que fulano ou que ciclano, ou que partido A ou B está envolvido, que isso é verdade absoluta. Já disse isso aqui outras vezes e volto a reafirmar. Não dá. Não dá para condenar de maneira sumária qualquer ser humano. Qualquer ser humano. O problema é que nós, como pessoas públicas, temos o dever de resguardar a nossa imagem. Agora, eu não tenho dúvida que virou um denuncismo nessa cidade sem precedentes. Por exemplo, além dos denuncismos, as fofocas. Que as fofocas agora se transformam em matérias. Sábado, agora, dessa semana, surgiu um boato espalhado por uma central de boatos de que o nosso pré-candidato ao governo, o ex-deputado, ex-ministro Agnello Queiroz, teria tido a sua prisão decretada. Primeiro teria, durante a manhã, a prisão decretada. E à tarde estaria preso. E à tarde já estava preso o Agnello. Nada, como um diz após o outro, né? Na sexta-feira sai uma pesquisa no Jornal da Comunidade, no sábado sai uma pesquisa
não, desculpa, no domingo, saiu uma pesquisa no Jornal de Brasília, já colocando o ex-ministro e ex-deputado Agnello Queiroz, pré-candidato do PT, empatado com o ex-governador e ex-senador Joaquim Roriz, num possível segundo turno. Ora, no momento em que, portanto, a candidatura do Agnello Queiroz começa a crescer, aí começa a vir insinuações da Operação Shaolin, que o Agnello está preso, que teve a declarada a prisão dele, que o Agnello não vai chegar ao final da sua candidatura. Ora, esse terrorismo, sabe, e esse conjunto agora de ações contra o Partido dos Trabalhadores tem como objetivo central prejudicar a candidatura do PT ao governo do Distrito Federal. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Porque, digo a Vossa Excelência, deputada Érica, que vem nesse momento conduzindo os trabalhos, e a gente tem aqui que parabenizá-la pelo esforço, pela dedicação e pela forma como Vossa Excelência vem conduzindo o trabalho na Comissão de Ética. O que não dá para aceitar agora é que, de repente, as fofocas se transformem em matérias jornalísticas. E, em seguida, as fofocas condenem as pessoas sem direito, inclusive, ao contraditório. Porque estou apostando o seguinte, Batista, sai uma denúncia hoje, contra qualquer um aqui, contra qualquer candidato, denúncia, fofoca, esse parlamentar, esse candidato ao governo, esse candidato a qualquer coisa, vai demorar, no mínimo, 4, 5 meses para poder respirar, se defender, provar sua inocência, mas ele acabou a campanha. Já está destruído a sua imagem. Já perdeu, inclusive, as eleições. Então, tenhamos cuidado. Eu sempre disse isso aqui, disse no início da Caixa de Pandora, disse no meio, estou dizendo agora. O senhor Duval tem todo o direito de denunciar todos os esquemas que, inclusive, ele participou. E ele assume que participou dos esquemas de corrupção. Se tiver denúncia contra quem quer que seja do Partido dos Trabalhadores, não insinue, denuncie. Denuncie, apresente as fitas, apresente os diálogos, apresente o que quiser, de quem quiser. Agora, nós do PT não vamos aceitar que uma denúncia que foi feita em novembro, que gerou essa crise sem precedentes, agora seja instrumento para decidir quem vai ser o próximo governador do Distrito Federal. O senhor Duval não tem um direito de querer agora definir quem será o próximo governador de Brasília. Como cidadão ele pode, vai lá e vota em quem ele quiser. Mas não pode utilizar a moral, a ética, como instrumento, inclusive, político-eleitoral. Seja contra quem quer que seja contra o Joaquim Roriz, seja contra o próprio Arruda, seja contra o Agnello, seja contra qualquer parlamentar dessa casa, contra qualquer pessoa dessa cidade. Não dá para aceitar, e eu quero terminar, senhor presidente, só um minuto, não dá para aceitar manipulações para prejudicar, seja quem quer que seja. Acho que essa cidade viveu uma das crises, vem vivendo uma das maiores crises da sua história. Ela não merece esse tipo de coisa. Se tiver denúncia séria, pautada, verdadeira, com elementos concretos que venham à tona. Contra quem quer que seja. Agora, invenção, mentira. Olha, semana passada saiu no Correio Brasiliense, em todos os jornais dessa cidade, Jornal de Brasília, Rede Globo, enfim, todos os canais, todas as emissoras, rádios, enfim, aquela situação da Polícia Civil de Brasília, com aquela delegada, envolvendo aquele crime lá na Asa Sul, aonde foi feita uma manipulação de prova, se eu não me engano isso, com a chave e tal. Ora, se nós achamos isso um horror, não queiramos trazer isso para o mundo político, que já vem sofrendo, sabe, muito, pela própria responsabilidade do que foi feito aqui, perfeito? Mas não dá para sofrer por aquilo que não foi feito. Então, quero fazer esse pronunciamento em nome da bancada do PT, dizendo que nós confiamos nas instituições desse país, Polícia Federal, Polícia Civil, Ministério Público, Federal e Local, confiamos ainda na Câmara Legislativa,
sabe, como instrumento de investigação para chegarmos à verdade. Então, a gente tem que ter cautela para que inocentes não paguem por pecadores. Muito obrigado, senhor presidente. Deputada Jaqueline Ruiz. Com a palavra. Podemos votar. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, galeria, pessoal que já está aqui, acho que pela 10ª vez para tentar essa votação, né? Espero que hoje todos fiquem até o fim para que a gente tenha quórum, né? Porque está sendo brincadeira, vocês vão e voltam e nada acontece. E eu sinto, cada dia que vocês têm que ir embora, frustração no olhar de cada um, esperando que esta casa realmente proceda da forma correta com vocês, né, que fazem parte desta nossa sociedade, que exige que, nesse momento, os deputados venham votar. Eu gostaria de parabenizar aqui o pronunciamento do deputado Paulo Tadeu. Estes denuncismos que estão acontecendo atingem a todos nós. Não existe ninguém que esteja saindo incólume desta onda, né? E tenho dito isso já há muito tempo. Aonde eu vou, aonde será que vai chegar tudo isso? As pessoas que estão querendo trabalhar se veem a todo momento se sentindo oprimidas, porque a cada hora aparecem denúncias, e que eu espero que isso realmente tenha fim, para que a gente possa agir com normalidade, trabalhar, para que essa cidade possa realmente voltar à sua normalidade. E a mesma forma que ele se sente quando escuta que há denúncias sobre membros do PT, é a mesma forma que nós sentimos, deputado Paulo Tadeu, quando nós vemos no jornal que o Ministério Público chama Joaquim Roriz para falar da compra de um hospital de 2004. As contas do Tribunal de Contas já foram aprovadas, exige-se uma licitação, mas por que licitação se existia só um hospital? Como que se licita uma única coisa? Então, existe sim, não é só contra vocês, para o Partido dos Trabalhadores, como todos nós. Todos nós. A todo momento, a gente se depara com informações no jornal que nos pegam de surpresa e sobressalto. Está no momento de parar. E falar com o deputado Milton Barbosa, que ele faz falta nesta casa. Eu já estava morrendo de saudade da sua condução dos trabalhos, da forma com que o senhor traz seriedade para este plenário. Senti muito a sua falta, me senti aqui até órfã, apesar de não ter idade para ser sua filha, mas me senti órfã. Eu e o deputado Raimundo, ele também, nós vivemos ali, os dois sentindo a sua falta. Eu acredito que esta casa, sem o senhor, não é a mesma coisa. E parabenizar também a deputada Érica Cocai, que tem feito esse brilhante trabalho, com isenção. E eu tenho certeza que Brasília inteira está observando o seu trabalho. E não adianta tentarem te desqualificar. Vai ser provado que você é séria. E a pessoa até que denuncia todo mundo nessa cidade já disse da sua seriedade. Então, acho que você é acima de qualquer suspeita, deputada. Então, eu deixo aqui, né, deputado Milton Barbosa, parabéns pela sua volta. E continue com esse coração valente. E quanto à saúde desta cidade, faz questão de estar atenta juntamente com o senhor, porque também li a reportagem do Dr. Jofran Frejá e vi que nessa cidade, se não houver uma modificação da nossa saúde, já realmente ela não está na UTI, ela morreu, tem que ser ressuscitada. Obrigada. Questão de ordem, deputado Aguinaldo Jesus. Senhor presidente, senhores deputados, durante alguns dias eu fiquei até meio aborrecido com alguma reportagem que eu acompanhei pela televisão, pelos jornais, que eu estaria dificultando, atrapalhando as investigações
dentro da CPI, dentro da Comissão de Ética, a respeito da deputada Eurides Brito. E até o repórter disse, por 2 vezes eu tentei isso. Eu queria perguntar ao deputado Hélio Cocai, qual foi a vez que eu tentei impedir essas investigações? Que até então eu não fiz isso. Eu só queria saber. Agora, eu fiz uma coisa dentro de uma gentileza, de uma compreensão, pelo respeito que eu tenho à deputada Érica Cocai, que ela estava, no primeiro episódio, afastada pelo médico, e eu fiz um comunicado à deputada Érica Cocai, se nós deveríamos seguir com o relatório ou se deveríamos fazer a substituição. Isso não foi necessário, que, graças a Deus, a deputada Érica Cocai teve alta e voltou. Eu havia feito até um cronograma para que as pessoas fossem ouvidas. E esse relatório, dentro da Comissão de Ética, pela deputada Érica Cocai, ela sabe disso, foi negado. E nós acatamos, assim, o documento que ela trouxe. Até então, eu não estou vendo que eu obstruí nada. Eu estou sendo leal, companheiro, sincero. Semana passada eu fui surpreendido pelo depoimento do senhor Durval. Eu não vejo nenhum problema colher depoimento do Durval, do Papa, do presidente da República, quem quer que seja. Quem tiver alguma coisa para falar, para contribuir com o relatório da deputada Érica Cocai e com a Comissão de Ética, será bem-vindo. Desde que a comissão fique sabendo. Porque eu só fiquei sabendo, deputada Érica Cocai, infelizmente, pela televisão. Eu não tive o conhecimento desse depoimento, até porque eu gostaria, deputado, de ouvi-lo. Eu gostaria de estar presente naquele depoimento do Durval. Eu não fui comunicado, liguei para alguns companheiros da comissão, eles também não foram comunicados. Eu acho que nós temos que ser sinceros. E eu estou procurando ser o mais companheiro e complacente possível. Eu não estou aqui fazendo um julgamento sumário. Já falaram que eu quero defender a deputada Eurides Brito. Espera aí, ainda nem acompanhei o relatório da deputada Érica Cocai. A defesa da deputada Eurides Brito está sendo apresentada. Então, o que está acontecendo com o deputado Paulo Tadeu acabou de falar, é esse disse-me-disse, essa conversa fiada. Isso aqui está parecendo, sabe, que é um colégio, uma escolinha, de um montão de criancinhas que fica falando um do outro e não assume a responsabilidade. O que as pessoas têm que falar, minha cara, se eu sou responsável, eu não sou. Tem que falar para mim, porque eu não tenho medo de ameaça, até porque eu não devo nada a ninguém. Mas vou fazer um julgamento justo, até porque a Constituição Federal estabelece que as pessoas elas têm que ter a ampla defesa e o seu contraditório. Eu não posso cessear o direito das pessoas delas se defenderem, quer seja na Comissão de Ética, quer seja na CPI, que hora eu fui indicado para participar, e vou participar com toda a responsabilidade que o caso merece. Agora, não vou levar esse julgamento para o lado pessoal, porque eu não tenho nada contra ninguém dentro desta casa. Até porque eu respeito todos os parlamentares. E eu tenho recebido o respeito de todos também. Eu quero encerrar, senhor presidente, entregando à deputada Érica Cocai o documento que eu recebi da depoimento do deputado Durval, do senhor Durval, melhor dizendo, até porque é como sigilo, e eu já acompanhei pela mídia, então, para mim, não tem interesse nenhum. Eu nem abri, deputada, está fechadinho ali, tá? Eu, chegando nesta casa, fui surpreendido por um repórter, e ele perguntou se nós estaríamos fazendo qualquer coisa para tirar a senhora da CPI, da Comissão de Ética. Eu sou contra, deputada. Até porque o seu trabalho, que está sendo feito, eu acompanho, os companheiros que têm acompanhado, têm feito dentro de uma seriedade. Até que não me prove o contrário. Está sendo feito dentro de uma seriedade. Agora, se me provar o contrário,
é claro que a comissão terá que tomar uma decisão. Até então, deputado Érico Cocai, a senhora tem o meu respeito, o meu carinho, e nós vamos analisar passo a passo o trabalho que a senhora está fazendo, sem nenhum questionamento. É o sentimento que eu tenho pela senhora e tenho por todos os companheiros aqui, de nós fazermos aqui um trabalho sério e responsável. Me permite, presidente? Pois não, deputado Érico Cocai. O deputado Aguinaldo não esteve ontem na reunião, até justificou a sua ausência nas oitivas, e ontem essa questão foi amplamente debatida. Óbvio que nós não queremos nenhum depoimento sigiloso. Nós queremos que depoimentos sejam os mais públicos possíveis, mas nós aprovamos na comissão, e aprovamos com seu voto, inclusive, deputado Aguinaldo, a oitiva do senhor Duval. E o senhor Duval impôs condições para essa oitiva. Nós tínhamos duas opções: ou não colhíamos o depoimento, ou o faríamos da forma como o senhor Duval tinha estabelecido, ou seja, apenas com a presença da relatoria. Nós fomos também surpreendidos com a divulgação deste depoimento pela mídia. Fomos surpreendidos, da mesma forma que o senhor. Até porque a versão que saiu foi uma versão sem supervisão taquigráfica e sem a revisão da relatora. Tem aspectos que saíram, que são aspectos que não deveriam constar da oitiva, no que diz respeito à minha fala, até porque foram aspectos que estavam sendo conversados com assessores. Obviamente que eu não tenho o poder de revisar a fala do depoente. A fala do depoente está absolutamente na íntegra na versão revisada. Absolutamente na íntegra. Mas a fala que expunha, inclusive, pessoas, outros parlamentares, enfim, uma série de coisas que foi revisado. Então, portanto, eu fiz a revisão do que foi colocado por mim, enquanto relatora, que não deveria ter saído, porque tratavam-se de conversas com assessores que foram gravadas. Mas, de toda sorte, então, nunca divulgaria uma versão sem que houvesse a revisão e a supervisão da taquigrafia. A versão que hoje está na mão dos deputados é uma versão já revisada e já com supervisão taquigráfica, como está colocado. Acho que Vossa Excelência deveria conhecê-la. E deveria conhecê-la porque é um depoimento que não pode ser desconsiderado. Óbvio que eu vou extrair desse depoimento apenas o que diz respeito ao meu objeto de investigação. As outras coisas que foram ditas, que fogem ao objeto de investigação da Comissão de Ética, não serão consideradas no relatório que farei. O relatório se deterá ao objeto de investigação. Mas, de toda sorte, digo que eu gostaria até de informar o deputado Batista, o próprio deputado Aguinaldo, que uma das diligências que foi aprovada diz respeito à conversa com a procuradora Raquel Dodge. Ela está marcada para amanhã. Já está sendo comunicada a todos os gabinetes, foi marcado no dia de ontem, ou no dia de hoje, me parece, e já está sendo comunicada oficialmente a todos os gabinetes. Portanto, nós queremos fazer o trabalho dentro do nível de isenção que a sociedade exige. Mas nós temos que investigar. Esta comissão de ética decidiu proceder à investigação. Nós temos que investigar. E investigar, muitas vezes, é doído. É doído. E, às vezes, pode até ser injusto ou injustas as falas. E temos a oportunidade de termos coisas como o senhor Duval, que cita outros parlamentares que não estão no objeto de investigação. O deputado Batista deve ter lido toda a oitiva e deve perceber isso. E, inclusive, divulgações de coisas que não correspondem exatamente ao que aconteceu, porque não tinham a revisão da relatoria. Então, portanto, eu queria apenas dizer que nós queremos investigar e não queremos punir nenhum inocente, muito menos inocentar nenhum culpado. E eu acho que essa casa tem que se deter neste aspecto. Então, portanto, senhor presidente, apenas para esclarecer ao deputado Aguinaldo, que é bom que tenha feito esta fala, porque na sua fala inicial
Vossa Excelência chegou a dizer que pensou em mudar a relatoria. Não tem poder para isso, eu já lhe falei. Como não tem poder para impor diligências. Propor, sim, todos têm poder para propor. Então, portanto, é bom que o deputado Aguinaldo esclareça a sua posição acerca desse processo investigativo. Então, portanto, senhor presidente, era apenas isso que queria falar sobre o assunto aqui levantado. Questão de ordem, senhor presidente. Deputado Érico Cocai, eu não falei que ia mudar nada. Eu falei só que um jornalista me fez fazer essa pergunta. E eu falei que eu era contra mudar a relatoria. Era contra. Não a favor de tirar o trabalho da senhora. Eu acho que está tendo um equívoco aqui na fala. Eu não sou a favor de tirar a senhora da relatoria. Pelo contrário, nós estamos analisando o seu trabalho e vendo a importância dele. Agora, a única coisa que eu pedi é que as diligências fossem feitas com a participação dos deputados, que assim quiserem, e fossem informados disso. É isso que eu acabei de falar. Eu não quero ficar sabendo de alguma oitiva pela a mídia. Eu quero ter a informação do que vai ser feito. Até porque eu sou o presidente de uma comissão muito importante. E eu não quero ser pego de surpresa. Deputado Ailton Gomes, pelo Bloco Progressista Republicano. Deputado Cristiano Araújo, pelo PTB. Abre mão. Deputado Batista, das Cooperativas. Abre mão. Deputado Paulo Ruiz, do DEM. Deputado Elídio Brito. Abre mão. Pois não, deputado Elídio Brito. Como líder do PMDB. Não, eu vou fazer ser líder do PMDB, que é comunicado de líderes, mas eu quero dizer que desde que recebi as notas taquigráficas ontem, às 13h27, eu usei parte da noite, minha manhã inteira, e hoje aqui das brechas eu estou fazendo as análises das incongruências, das inverdades que estão aqui. E fazendo os comentários e colocando as coisas do lado. Não vou usar hoje o tempo para dizer isso, mas quero dizer o seguinte: há coisas tão absurdas, que até virei líder do governo no ano em que foi aqui discutido o PDOT. E que, por isso, tinha privilégios que outros deputados não tinham. Ora, todos sabem que no ano da discussão do PDOT, o presidente da casa era o presidente Alírio e o líder do governo era o deputado Leonardo Prudente. Todos sabem disso. E eu era presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Isso para dizer um dos poucos absurdos, porque há outros muito maiores. E então eu vou deixar para me manifestar no tempo oportuno sobre isso, porque também ninguém vai fazer relatório antecipado, como já aconteceu aqui em outras ocasiões, sem estar escoimado em provas que possam ser realmente provas. Provas são provas apresentadas, não são fuxicos, não são eu acho, eu penso, eu vi. E então, quando me perguntam por que não renunciei, é por isto, porque por fofocas e por provas não vão me tirar da casa. Isso que eu quero dizer na tarde de hoje. Deputado Geraldo Naves, Vossa Excelência vai falar sem partido? Então, Vossa Excelência com a palavra.
Senhor presidente, senhores deputados, senhoras, senhores da galeria, pessoal da imprensa, eu até não ia falar absolutamente nada, que eu tenho um compromisso, mas eu fui surpreendido, mais uma vez, e como o deputado Aguinaldo Jesus disse aqui, que tem que se provar as coisas, precisa dizer as coisas e falarem abertamente. Eu não quero voltar num passado tão distante, mas até hoje não provaram absolutamente nada, porque não tem como provar, então a mentira tem perna curta. Mas com todo o respeito que essa casa me merece, hoje pela manhã eu fui surpreendido. Antes, porém, deixa eu fazer aqui, eu estou muito feliz com sua volta. E não morro de amores por você, deputado Milton Barbosa, mas você joga no meu coração e eu estou feliz de vê-lo sorrir, viu? É de família isso. Mas eu gostaria, com todo o respeito, dizer à deputada Érica Cocai que eu até estava acreditando na senhora, naquele caso de envolvimento com aquele rapaz que trabalhou com a senhora e tal, o caso foi, papapá, mas o rapaz continua afirmando que a senhora é uma mentirosa. E eu vendo hoje, nos jornais, que a senhora disse, e a senhora foi fazer e tomar um depoimento, mas o que eu vi no blog da Ana Maria Campos, do Correio Brasiliense, e também no blog da Paola, porque ela fez uma transcrição para lá, prova que a senhora não mentiu e não foi fazer uma inquisição, só foi fazer um relato. E agora quem fez esse relato de uma coisa tão mentirosa, tão infame, usando uma festa de um deputado parlamentar de seu aniversário, que lá nós estivemos, a maioria dos deputados dessa casa, e eu me recordo que nesse dia estava sentado na mesa e eu fiz um exercício rápido para verificar. Quando a senhora sentou na mesa, estava sentado eu, o deputado Rádio Massul, a esposa dele do lado, o deputado Rogério Lisso na mesma mesa, estava eu, a deputada Eurides, e a senhora sentou em uma mesa quando a senhora chegou. Agora, dizer que a deputada Eurides Brito, naquele dia, falou com a senhora que tinha gente recebendo propina, me desculpe, mas eu sou uma testemunha viva de que ela não lhe falou isso, que ela estava do meu lado, não é possível que ela ia dizer isso. E a senhora sai relatando isso para a imprensa. E o deputado Paulo Tadeu vem aqui e faz um discurso brilhante, dizendo dos denuncismos, das fofocas. E a senhora diz que deixou, que como isso vazou, que algumas coisas são e que faz parte do seu relatório. Eu quero saber onde eu faço parte do seu relatório. Onde eu estou no seu relatório. E por que que a senhora levou o meu nome, sem o meu consentimento, a título de fofoca, que hoje está na imprensa? Portanto, a senhora, e pela senhora, eu não tenho a menor credibilidade. A menor credibilidade. E quero deixar bem claro isso, que publiquem o que quiser, mas a senhora não tem o direito de publicar absolutamente nada ou falar qualquer coisa sobre a minha pessoa. Eu não tenho para falar da senhora, mas o que eu li prova que a senhora deixou a desejar. E eu não sei se esses elogios que estão lhe fazendo aqui são merecidos hoje. Que eu não sei até onde vai o seu limite. Que a senhora ultrapassou. O meu nome, eu falo por mim. Nunca recebi propina. Nunca. E tenho certeza absoluta que a deputada Eurides Brito não falou isso para a senhora. Portanto, o meu pronunciamento é para lhe dizer que a senhora é uma mentirosa. Está encerrado o comunicado de líderes.
Deputado Raimundo Ribeiro pediu para inscrever, pergunta ele se ele abre mão ou se ele quer falar. Abre mão. Faço uma pergunta aos deputados. Deputado Ecocai quer falar. Então, deputado Ecocai com a palavra. No comunicado, está encerrado o comunicado de líder, passamos ao comunicado de parlamentares. Senhor presidente, o deputado Geraldo Naves está se referindo exatamente ao que eu falei anteriormente, que houve um vazamento de uma versão das notas taquigráficas que não tinha a minha revisão. E que saiu imprecisa, porque foi gravado o que foi uma conversa fora de contexto. E por isso, quando houve a minha revisão, que é a versão oficial, foi retirado aquele trecho. Foi retirado. Então, é apenas constatar. A versão que vazou não teve a minha autorização. Não teve a minha revisão, nem a supervisão taquigráfica. Até porque vazou. Vazou na Globo, porque eu fiz a revisão na segunda-feira. E saiu na própria segunda-feira pela manhã. Eu não posso revisar e nem posso retirar, nem modificar nada do que o depoente falou. O que o depoente falou está ali, porque não cabe. Eu posso contextualizar o que eu falei, muitas vezes conversas com assessoria, que saiu como se fossem falas oficiais. Mas eu digo que neste jantar, por que eu retirei isso? Porque não era para sair, porque foi uma conversa descontextualizada. Eu não tenho certeza se foi na quinta-feira que foi votado o plano de saúde, não tenho certeza. Mas no dia que foi dito que seria votado, foi votado. Mas não tenho certeza se foi na quinta-feira. Não lembro ao certo lembro das pessoas que estavam lá, algumas, mas não lembro ao certo as pessoas que foram nominadas como tendo mudado o seu voto a partir de uma negociata com o governo. Mas isso foi me dito. Isso foi me dito pela deputada Euridice Brito. Mentira, foi me dito, exatamente. Deputada. Vossa Excelência, Mais quando disse... uma vez mentirosa, concordo. Vossa Excelência, deputada Euridice, se me permite, deputado Wilson Lima, isso foi me dito. Isso foi me dito e eu retirei da versão oficial e vazou, eu não sei como vazou, estamos investigando, uma versão que isso consta de forma descontextualizada. E digo, deputado, que sei que a deputada, e falo isso na própria oitiva, que a deputada não iria sustentar, porque me disse que não sustentaria, mas que me falou na ocasião sobre a negociação, e que já estava acertado que ela seria aprovada. Não lembro ao certo quantas pessoas foram nominadas, e falo isso no depoimento. Mas digo, eu nunca disse que Vossa Excelência é corrupta, deputado Geraldo Naves. Não tenho elementos para isso, não atestei isso, absolutamente nada disso. Não disse que deputado algum nesta casa é corrupto. Nunca falei isso. Nunca falei isso. E pode resgatar o que quer que seja. Mas o que eu passo naquela informação foi o que aconteceu. Não do ponto de vista da data. Do ponto de vista da data, posso ter me equivocado. Do ponto de vista das pessoas, muitas não lembram, mas que essa informação foi me passada e foi dito que não seria sustentada publicamente, foi. Agora, óbvio que vai ficar uma palavra contra outra. Por isso, achei absolutamente indevido que constasse do relatório oficial. Vou lhe passar a cópia oficial, já revisada, que não tem aquele trecho. Aquilo ali foi uma investigação na oitiva sobre a condição de líder do governo, se a condição de líder do governo da deputada poderia ter influenciado de alguma forma as negociações que estavam sendo denunciadas. Nada foi comprovado. Nada foi comprovado. Todas as vezes que nós perguntamos sobre, por exemplo, a terceirização em Santa Maria, que começou com dificuldade de ser aprovada, depois foi aprovada. A questão do plano de saúde. O depoente, em todas elas, diz
que não tem nenhum tipo de conhecimento que tenha havido qualquer negociata nessas duas coisas. Se refere ao PDOT, que já é de amplo conhecimento, esta denúncia já é conhecida de todos, que houve uma negociata, e se refere ao passe livre também, que não constarão no meu relatório. Por quê? Porque não foram objetos da denúncia inicial. Então, portanto, eu não disse, e leia de novo, deputado Geraldo Naves, vou lhe passar a cópia oficial da oitiva, não a que foi vazada, porque a que foi vazada, não sei quem vazou, e ela vazou com várias incorreções, mas vou lhe passar a cópia oficial já revisada por mim. Deputado Wilson Lima, em nenhum momento, eu disse em qualquer lugar que Vossa Excelência ou que outros deputados são corruptos. Apenas reproduzi uma discussão que não deveria estar naquela oitiva, porque era uma conversa com assessorias, dentro de uma pergunta se tinha havido qualquer tipo de negociação com relação ao plano de saúde dos professores, dos servidores. Então, portanto, com estes esclarecimentos, digo que retirei sim, porque tinha imprecisões e os fatos talvez não correspondessem à verdade do ponto de vista da data e de alguns deputados que ali estavam. Por isso retirei, e está na taquigrafia a minha justificativa porque que eu estou retirando. Mas do ponto de vista de que a informação me foi passada, isso tenho absoluta certeza que aconteceu, e a deputada vai dizer que não, como disse à época que não sustentaria, e vai ficar uma palavra contra a outra, não ajuda no processo de investigação. Senhor presidente, Pois não, deputada. muito obrigada. Eu gostaria de dizer que, em primeiro lugar, nunca tive essa conversa com a deputada Érica Cocai. Com a deputada Érica Cocai, eu tenho muito cuidado sobre o que converso. Muito cuidado sobre o que converso. Então, lamento que ela tenha mandado tirar isto da pauta, da correção. Porque se isso foi conversado numa oitiva, e ela tirou porque estava fora de contexto, está cheio de coisas. Eu estou agora analisando a página 14, já tem pelo menos 4 assuntos fora do contexto, até a página 14. Então me admira que este tenha sido retirado. E ele não aconteceu. E como outros que estou marcando ali, estou à página 14 ainda, trabalhando desde ontem à noite. E hoje, a manhã toda, sobre isso. Isto realmente é muito grave. Agora, gostaria de sugerir à mesa, e aí eu digo à mesa, sobre a questão do vazamento, e eu me refiro aos membros da mesa, sobre a questão do vazamento. Fiquei ontem perplexa sobre a questão de vazamento, dizer que as providências já estavam sendo tomadas pela comissão, pelo grupo que trabalha no vazamento. Eu pergunto ao presidente, esta casa não tem a polícia legislativa? Tem ou não tem? Tem. Então, esta investigação deveria estar sendo feita pela polícia legislativa, porque é grave, gravíssimo. Alguém tem que fazer a denúncia, namorada deputada. do Durval teve direito de assistir a oitiva do Durval e os parlamentares não tiveram porque ele queria falar sozinho com a relatora. E então eu gostaria, senhor presidente, que o senhor tomasse como presidente esta providência. Isto é grave e eu vou fazer o requerimento por escrito. Tá Tem bem, que ser a deputada. polícia legislativa. Deputado Paulo Tadeu, com a palavra. Não, olha, senhor presidente, eu acho que a gente tem que ter uma certa tranquilidade para discutir esses temas, né? Não dá para que a gente queira aqui dizer como uma relatora de um processo tem que trabalhar, quais perguntas que tem ou que não tem que fazer. Não dá para querer poldar o trabalho de quem está investigando. Não dá para poldar o trabalho de quem está investigando. Ou censurar. Então, eu hoje faço parte de uma comissão parlamentar de inquérito, recebi a função de relatar os episódios dessa comissão e
me coloco nesse momento numa situação onde de repente queiram poldar, me censurar no direito de fazer a pergunta que eu quiser àquele que está sendo investigado. Acho que a deputada Érica colocou muito bem aqui como aconteceu o processo, do ponto de vista do que foi lá perguntado. Ela tem todo o direito de perguntar o que ela quiser. Ninguém tem o direito de censurar a deputada e nenhum outro deputado, porque isso seria, na realidade, um afronto a quem está investigando. Vossa Excelência, deputado Milton Barbosa, que é um delegado de função, hoje aposentado, como é que, de repente, eu não posso perguntar, vou ficar poldando as minhas perguntas? Agora, ela disse bem, ao fazer revisão, aquilo que não tem contextualização, aquilo que não tem nenhum tipo, ela retirou, portanto, fez o trabalho correto. Agora, outra coisa que eu quero aqui dizer, eu quero aqui dizer à Comissão de Ética que fez de maneira correta ao trabalhar em cima de um processo de um depoimento sigiloso. Foi a opção da Comissão de Ética trabalhar pelo sigilo e eu respeito esse trabalho. Vazou. Agora, cá para nós, depois de tudo que aconteceu nessa cidade, depois de tudo que foi transmitido nas emissoras de televisão, nos rádios, nos jornais, nada tem que ser mesmo escondido não, e nem sigiloso. As investigações têm que ser públicas e transparentes. Se aqui tivesse eu, nesse momento, ou esse depoimento do Val tivesse sob sigilo, eu iria pedir que esse depoimento fosse publicado, fosse público, mesmo sabendo que lá ele faz insinuações a pecadores do meu partido. Ora, peraí, perfeito, a gente tem que ter responsabilidade da função que exercemos aqui nesse parlamento. Quero aqui dizer que não tem que se fazer depoimento sigiloso, tudo tem que ser público, transparente, a população tem que conhecer os trabalhos que esse parlamento faz. E, portanto, a imprensa, quando vai divulgar a informação, também tem que ter a responsabilidade do que vai divulgar e como vai divulgar. Então, eu quero dizer, senhor presidente, eu quero dizer o seguinte, que essa questão do vazamento ou não vazamento, se não tivesse vazado, eu teria sido o primeiro a solicitar que fosse dado conhecimento público do depoimento aí, se revisado, conforme a deputada Érica fez. Então, eu só acho que a gente não pode aqui, de repente, criar mais elementos, sabe, de atrito, numa situação que nós já estamos vivendo extremamente difícil. Então, eu quero aqui dizer que tem que ter tranquilidade para concluir esse trabalho da Comissão de Ética dessa casa. Sei que não é fácil para ninguém. Sei, deputado Eurício, que para Vossa Excelência é menos ainda fácil, porque é Vossa Excelência, inclusive, que está, nesse momento, sendo analisada na Comissão de Ética. Então, mais há que se ter tranquilidade e cautela para que os trabalhos transcorram de maneira o mais tranquila possível, senhor presidente. Eu queria só pedir aos parlamentares que tenham isso e pedir a Vossa Excelência que retire das nossas taquigráficas esse termo mentirosa, porque não é assim, né, que os parlamentares têm que se tratar. Quero pedir a Vossa Excelência, porque se esse tipo de palavras, enfim, começa a ser dito aqui com determinada frequência, eu acho que isso não será salutar para esse parlamento. Então, peço a Vossa Excelência, entendo, inclusive, de repente, a chateação que Vossa Excelência tem, deputado Geraldo Naves, mas eu peço a Vossa Excelência que, desde que as notas taquigráficas coloquem esse tipo de palavreado. Eu peço a assessoria da mesa que me traga as notas taquigráficas relatadas pelo deputado Paulo Tadeu para que possa analisar. Senhor presidente, senhor Stanjor. Pois não, deputado de Brito. Eu quero dizer ao deputado Paulo Tadeu Deputada, que se ele tivesse logo encaminhado o ofício pedindo que fosse divulgado, eu também queria ser signatária. Eu também acho que nada deve ser oculto da população. Agora, a forma do como foi feito, quando os membros todos da comissão, a investigada, não sabem da ida a uma oitiva,
que seria uma boa ocasião de estarmos face a face. E Vossa Excelência, se estivesse no meu caso, gostaria de estar face a face. Então, isto é errado. É errado. Eu não me revolto contra a não divulgação. A divulgação, nada nesta casa deve ser secreto. Tanto que eu fui apoiadora do trabalho brilhante do deputado Chico Leite, quando acabamos nesta casa com os votos secretos para qualquer coisa, e somos exemplo para o Brasil nisso. Então é isso que eu quero dizer. Deputado Érico Cocai, eu gostaria que só Vossa Excelência fosse breve, para a gente apreciar breve. ainda a votação e quem breve, sabe... senhor presidente, eu só gostaria de falar que quando eu pedi para retirar, é porque eu lembro bem da presença do deputado Geraldo Naves e do deputado Rogério Ulisses, estávamos na mesma mesa. Então, havia imprecisão na minha memória acerca do dia, acerca das pessoas que foram pontuadas. Mas, senhor deputado, eu lhe digo, e podem me chamar do que for, mas hoje eu vejo alguém que fala que existe uma reputação e existe um caráter ou coisa desse tipo, hoje para mim são muito claras as coisas, muito claras, porque foi dito, e foi dito mesmo, e eu reafirmo isso aqui, que havia tido uma negociação e que alguns parlamentares estavam recebendo para votar num plano que a base governista estava boicotando até o momento, eu não sei por quê, porque era contra, estava boicotando, que era o plano de saúde de servidores. Então, isso foi dito pela líder do governo à época, e isso eu tenho absoluta certeza. Retirei, porque eu não tinha certeza do dia em que ela tinha dito que ia ser votado, nem os deputados que tinham sido pontuados. Ali falo de você, deputado Geraldo Naves, deputado Rogério Ulisses, porque lembro que estavam nesse jantar, e se eu tinha outros deputados nesse jantar, que eu não lembro de todos. E por isso retirei, porque inclusive isso não foi falado para o senhor Duval. Isso foi falado com a assessoria e foi gravado. Então, portanto, eu hoje tenho muito mais clareza do que de como eu estou lidando e com que condições eu estou lidando neste processo todo. Tenho mais clareza hoje. Agora, não me chamem de mentirosa, porque não sou mentirosa. Não sou mentirosa. Tenho um compromisso tamanho com a verdade, que ao não lembrar ao certo as condições, e em função da descontextualização da minha fala, retirei das notas oficiais. Foi vazado. E vou solicitar como relatora, independente de quem vá fazê-lo, de quem possa também solicitar, que a Polícia Legislativa investigue o vazamento. Investigue o vazamento. Vou solicitar. Fiz algumas gestões neste sentido, mas não tenho um poder que uma polícia tem para investigar. Então, portanto, deputado Geraldo Naves, deputado Rogério Ulisses, que são citados ali, eu digo, não os chamei de corrupto. E não lembro ao certo qual foi os deputados que foram pontuados, mas foi-me pontuado pela líder do governo, os deputados que tinham feito essa negociação. Podem me chamar do que for. Eu tenho história. E nesta minha história, uma das coisas mais caras para mim é o meu compromisso com a verdade. Se não fosse assim, teria deixado. E retirei para não tirar o foco das investigações, para não expor pessoas injustamente, sem que se tenha condições, mas que me foi falado pela líder do governo, foi. Então, portanto, não sou mentirosa. É apenas isso, senhor presidente. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Pois não, deputado Geraldo. Só fazer uma perguntinha. A deputada Érica, ela cita aqui que foi uma conversa da assessoria, perfeito? Dos assessores. Na oitiva foi uma conversa da assessoria. É uma conversa da assessoria, que a senhora diz, não é? Então, a Ana Maria Campos, do Correio Brasiliense, é mentirosa. Ela publicou... Não, ela não é mentirosa. Então, quem é mentiroso se a conversa é sua com o Durval? É assessoria ou sua? Então, eu quero reafirmar e peço, como o deputado Paulo Tadeu pediu, e o deputado Paulo Tadeu pediu, e eu, para retirar, em respeito ao PT,
Em respeito ao Paulo Tadeu, que me pediu pessoalmente, eu quero, se possível, retirar a palavra mentirosa, mas dizer que a deputada Érica Cocai falta com a verdade. No lugar de mentirosa, coloca que a deputada Érica Cocai falta com a verdade. Pronto. Deputada Senhor. Eurides Brito, é porque nós temos... Não, eu sei, senhor presidente, mas só para dizer o seguinte. Estamos querendo quase perder o controle da Dentro decisão. deste Eu não posso quadro que perder. aqui está sendo configurado, então a deputada, se eu tivesse dito isso a ela, e ela não tivesse imediatamente tomado providências, ela faltou com a ética no nosso código. Pelo nosso código, faltou com a ética. Porque se eu digo que tem colega roubando, ou que tem colega corrupto, digo a uma companheira líder de outro partido, e esta companheira não toma providência, no mínimo foi conivente. Senhor Deputado presidente, Legufe. questão de ordem. Pois não, questão de ordem. Senhor presidente, nós estamos aqui já há mais de uma hora nesse bate-boca. Eu acho que é importante se votar o que está na pauta. Eu penso que tem que dar prosseguimento à pauta. Eu estou vendo aqui no plenário, o quórum já está baixando, já as pessoas já estão saindo. Eu acho que é importante que a gente cumpra com a nossa responsabilidade com a população. E com relação a essas denúncias, a esse denuncismo, eu também queria dizer, senhor presidente, que é o seguinte: primeiro, quem não deve, não tem o que temer. E quem tiver alguma denúncia, seja contra quem for, tem que colocar logo e mostrar, entendeu? E mostrar contra quem for, e pronto. E aí quem for acusado se defende e acabou. Agora não dá para ficar o tempo todo nisso. Nesse vai, não vai, nesse disse-me-disse, nessa fofocalândia que nós estamos vivendo. Isso tem que ter um basta. Se alguém tiver alguma denúncia contra alguém, mostra, coloca as provas e depois que o acusado se defenda. Agora não dá para ficar nisso. Não dá. Outra coisa, quem não deve, não tem o que temer. Entendeu? Então eu peço a Vossa Excelência que a deputada Érica Cocai vai falar, mas que depois coloque em votação a pauta. Senhor presidente, se me permite, Seja breve, rapidamente, deputada, por gentileza. serei breve. Senhor presidente, apenas para esclarecer o deputado Geraldo Naves, foi uma conversa na assessoria durante a oitiva. Por isso foi gravado. Foi gravado. Todo aquele trecho foi gravado. Não houve a revisão. Depois, ao fazer a revisão, várias coisas que foram dirigidas à assessoria saíram como fosse dirigida ao senhor Duval. E dizer, senhor presidente, que não tomei nenhuma providência, porque foi-me dito, quando foi dita esta relação entre governo e alguns parlamentares, que eu não sei se é verdadeira, passo a questionar, inclusive, se é verdadeira esta informação, em função de todos os fatos, mas, enfim, foi-me dito que ela não seria sustentada publicamente. Hoje eu vi que não foi. Então, portanto, o que me custaria fazer uma denúncia de algo que foi dito se ela não seria sustentada? Eu não sei se o senhor já viu uma expressão, que eu não sei se foi essa, mas uma expressão com o mesmo sentido. Se você disser que eu disse isso, eu vou dizer que não é verdade. E digo apenas que pode deixar a expressão mentirosa, porque ela me será útil futuramente para eu poder mostrar quem é realmente mentiroso nesta casa. Então, portanto, senhor presidente, eu não vou aqui me deter sobre esse fato. Isso foi retirado das notas oficiais. Vou, seguramente, concluindo, senhor presidente, seguramente vou estar solicitando a investigação da polícia para o vazamento, porque o vazamento não tinha a revisão da oradora nem a supervisão da taquigrafia, não só por isso, porque foi um vazamento em função de um material que não estava sob segredo, poderia ser divulgado a qualquer momento, e eu concordo, deputado Paulo Tadeu, que as oitivas têm que ser sempre claras, desde que não haja uma exigência do depoente. E dizer que a deputada Eurides lista todas as incoerências e terá o espaço, se depender desta relatoria, terá o espaço para poder pontuar tudo, para poder arguir, para poder
Conclua, deputado, explicar por gentileza. todas as oitivas que aconteceram. Obrigado pela deferência, senhor presidente, e concluo. Presidente, questão de ordem. Faça a consulta ao plenário. Questão de ordem, Só uma deputado questão de Cabatês. ordem. Pois Eu não. ouvi atentamente a todos os parlamentares quanto à questão não só do vazamento, mas também da colheita do depoimento reservado ou secreto, como queiram dizer, por parte da relatora do processo por quebra de decoro. Primeiro, eu quero dizer que vazamento nessa casa não é a primeira vez que acontece. E também não vai ser a última. É bom os parlamentares terem isso claro aqui. Segundo, e aí não precisa pegar a estrutura da Polícia Legislativa para ficar investigando. Porque não foi a primeira, não vai ser a última. Parlamentares adoram pegar material aqui e passar para a mão da imprensa. E a imprensa está no seu papel de divulgar. De divulgar. Segundo que as denúncias do Durval Barbosa, mais essas que surgem, na verdade, nem são 30% do que vem por aí. E todo mundo aqui sabe disso. Então, mais coisa vem por aí. Contra novos parlamentares, contra autoridades do GDF, até porque nesse governo nós fizemos a nossa parte quando fizemos eleição indireta. Vossa Excelência, inclusive, foi candidato. Mas o governador, até o momento, não mostrou para que veio. Não fez as mudanças que precisava fazer. Continua com uma série de bandidos no governo ainda. Continua fazendo contratos emergenciais. Precisa mostrar que veio, até para evitar a intervenção federal no GDF. Porque ela volta a ser uma providência que pode ser adotada pelo STF a qualquer momento. E a Câmara Legislativa cumpriu o seu papel. Os parlamentares, os 24, participaram daquele processo, fizemos eleição, demos posse ao governador. E ele tem que fazer a parte dele, junto com a vice-governadora, lá no Executivo. Nós precisamos continuar fazendo a nossa parte aqui na Câmara Legislativa. Por isso, ontem na Comissão de Ética eu sugeri, e aqui dou novamente o encaminhamento, para que a gente amanhã na reunião, a mesa diretora na reunião amanhã de 11 horas, que a gente providencie a abertura do processo por quebra de decoro por qualquer parlamentar que seja citado. Primeiro porque a abertura por quebra de decoro não significa a perda do mandato. Não significa nem que vá a Comissão de Ética ser aberto. Depende do corregedor. Outro fato importante é que nós não conseguimos, até hoje, no final do mês de maio, início do mês de maio, mês 5, eleger um corregedor nessa casa. Não conseguimos ainda. E era o nosso papel. Então a mesa diretora amanhã tem uma função, inclusive, de além da abertura dos processos, indicar um corregedor ad hoc. Um corregedor ad hoc. Para fazer o andamento dos processos. Com muita isenção, muita transparência e com muita serenidade, inclusive. Nós já passamos pelo período de crise, essa casa não pode voltar novamente para o olho do furacão, é preciso que a mesa diretora haja com firmeza, com isenção e transparência nesse processo, para que a crise que se estabeleceu e abateu sobre o Distrito Federal, que começou e sempre teve foco no governo do DF, porque as denúncias do Durval Barbosa mostram isso, continuem por lá. Continuem por lá. E o governador faça sua parte de evitar ou não a intervenção. Então, é importante a gente caminhar para amanhã. Senão, vamos ficar nessa discussão aqui e não vai levar a lugar nenhum. Cada parlamentar vai pôr a sua intervenção, a sua opinião, e nós não vamos avançar. Então, a mesa diretora precisa tomar uma postura firme, autônoma, independente, dando os rumos da Câmara Legislativa, do Poder Legislativo. Deputado Cabatês, Vossa Excelência exerceu a presidência dessa casa aqui há muito tempo e sabe do que eu estou falando. O corregedor ad hoc tem que ser eleito também. Então tem que escolher um e elegê-lo. Pergunto se há algum parlamentar mais que gostaria de fazer uso da palavra. Não havendo, encerro o comunicado de parlamentares e passamos. Eu quero fazer uma consulta plenária se nós podemos apreciar a eleição da indicação do parecer da COF, a votação do parecer da COF, para a indicação do novo conselheiro do Tribunal de Contas. Senhor presidente, Vossa Excelência, na semana passada, anunciou a discussão dos vetos como ponto de pauta dessa casa. Nós temos aí vetos obstruindo os trabalhos. E com relação à bancada do PT, diante do atropelo que ocorreu ontem, na semana passada, com relação a essa discussão, porque se tem uma coisa que durante o tempo que eu estou aqui nessa casa, eu sempre combati, é chegar aqui uma mensagem de manhã, querer votar no outro dia, à tarde, sabe, sem
uma discussão ampla, sem a tranquilidade necessária. E todas as vezes que usaram esse método aqui, todas as vezes que usaram esse método, a gente acabou, de uma maneira ou de outra, prejudicando a imagem dos parlamentares dessa casa. Então, diante disso, a bancada do PT não concorda em votar essa matéria hoje, não concordando em votar essa matéria hoje, não em relação ao nome, porque temos um respeito pelo nome que foi indicado, mas nós não temos concordância e, portanto, queremos que seja cumprido, portanto, o regimento dessa casa. Vossa Excelência tem argumentação por quê, deputado Pautadeiro? Vossa Excelência conhece bem o regimento dessa casa, Vossa Excelência é do tempo porque que eu entrei aqui. Porque os vetos estão obstruindo, vários vetos estão obstruindo. E é uma sessão extraordinária. Não é extraordinária. Eu convoco a sessão extraordinária a partir de agora. Está convocada a sessão Vossa Excelência extraordinária tem que cumprir o regimento dessa casa, senhor presidente. para votação do Conselheiro de Contas do Tribunal de Contas da União. Está suspensa a sessão ordinária e convocada a sessão extraordinária Peraí. para a votação. Senhor presidente, é questão de ordem. Não é assim. Já está suspensa a sessão, deputado. Eu sou presidente e estou comandando. Está convocada a sessão extraordinária para a votação, apreciação do parecer da COF sobre a apreciação do novo conselheiro do Tribunal de Contas. Não quero a questão de ordem nesse momento. Pois não, deputado. Eu quero lamentar a sua postura intransigente e arrogante com relação a esse tema. Eu não sou arrogante, não, deputado. Não, Vossa Excelência está sendo nesse momento. por Vossa Excelência gentileza. abriu a sessão ordinária, perguntou aos respeito que eu estou líderes, tratando você. fiz aqui uma questão de ordem. Vossa Excelência perguntou aos líderes. Vossa Excelência perguntou e eu vim aqui e falei em nome da liderança do PT. E Vossa Excelência simplesmente atropelou o que eu tinha dito, encerrou a sessão, suspendeu, sei lá o que Vossa Excelência fez, a sessão ordinária, abriu para votar. É esse o método que Vossa Excelência quer introduzir nessa casa? Não, eu estou convocando, chamando, já Então visitado por que da Vossa Excelência perguntou pauta. aos líderes, então? Eu perguntei, Vossa Excelência pode discordar ou não, mas sessão extraordinária, eu já chamei. Vossa Excelência, há que respeitar os parlamentares dessa casa, senhor presidente, e há que se respeitar o regimento dessa casa. Eu não peço estou a Vossa Excelência descumprindo o que faça regimento, isso. não. Não estou descumprindo o regimento, não. Tá? Está chamada sessão extraordinária. Se não tiver quórum, paciência, eu não votarei. Então, o que a bancada do PT está se retirando do quórum. Tudo bem. Do plenário. E protesta, inclusive, com a sua intransigência. Tudo bem. Presidente, questão de ordem. Pois não, deputado. Queria só colocar para Vossa Excelência que esse assunto é um assunto muito importante no Distrito Federal. Tenho dito isso, inclusive, várias vezes. Na quinta-feira, coloquei aqui para que a gente faça isso com muita cautela. A Câmara já cometeu 2 equívocos. Um da conselheira Nilceia, que acabou na Justiça, no STJ. O segundo no Domingos Lamogler, que vai acabar perdendo o cargo lá no Tribunal de Contas. E aí eu não tenho nada contra o conselheiro indicado lá, servidor do poder do Tribunal de Contas, servidor de carreira, excelente currículo, mas é a forma, o método adotado. Vossa Excelência, quando disse bem Paulo Tadeu, Vossa Excelência, eu estou mandando, por mais que Vossa Excelência seja o presidente, essa casa é composta de 24 parlamentares. Tem um colégio de líderes. É importante, Vossa Excelência, suspendesse a sessão, fizéssemos uma reunião no cafezinho, para ver o encaminhamento dos parlamentares do colégio de líderes, após esvaziar o cafezinho, para seguir no encaminhamento. Mas Vossa Excelência cantou sobre que queria votação tirar o ou quórum não já, do deputado? conselheiro, para que a gente não possa entrar nesse ritmo e nessa situação. Senão não vai conseguir andar nada nessa casa. Mas Vossa Excelência e o deputado Que a gente Pautadeiro já faça aprontaram no desde o cafezinho, início. que a gente faça lá no cafezinho uma reunião dos parlamentares do colégio de líderes, para que a gente possa encaminhar. Deputado Raimundo Ribeiro. Queria levantar uma questão de ordem. Eu acho que a questão que a gente tem que colocar que, ao mesmo tempo que a gente pode estar atento ao regimento, e temos que estar sempre, né, é necessário também que se verifique a questão do bom senso. O regimento deve, inclusive, traduzir o bom senso, né? Eu acho que nós temos matérias importantíssimas realmente a serem votadas. Essa casa, já há um certo tempo, encontra-se sem votar diversos projetos. Evidentemente, aqui não se vai buscar de quem é a culpa ou não, né? Mas nós temos aqui, mais uma vez, uma categoria que são os quiosqueiros que estão aqui aguardando a votação de um projeto do interesse deles. Estão há mais de 10 dias comparecendo a esta casa para poder tem o outro projeto, 1542, temos também a questão dos vetos, realmente, presidente. E aí eu acho que nós poderíamos, em busca de uma conciliação, em busca de um consenso, realmente, se me permite, Vossa Excelência, sugerir que a gente dê uma suspendida
num determinado momento, para que a gente possa acertar todas as votações e a gente consiga produzir nesta casa. Porque será muito triste sairmos daqui novamente, nesta data, sem ter votado absolutamente nada. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Egulf. Senhor presidente, com todo o respeito que eu tenho à presidência dessa casa, eu penso que o regimento ele é muito claro. Ele diz que para se sobrepor nas sessões ordinárias a pauta, caso os vetos tranquem e obstruam a pauta, teria que ter o consenso de todos os líderes partidários, sem exceção. E isso sempre, desde que eu cheguei aqui nessa casa, isso foi respeitado. O fato de se abrir uma sessão extraordinária para se sobrepor a esse instrumento regimental que faz com que a pauta seja obstruída, caso ela tenha vetos, e tenha que ter anuência de todos os líderes, sem exceção, não me parece correto. Porque, ao abrir uma sessão extraordinária, qualquer votação que tiver aqui, que se fizer necessário, e que muitas vezes pode ser, inclusive, contra Vossa Excelência, entendeu? Porque o que vale para um hoje, pode valer para outro amanhã. Então, eu estou fazendo um apelo a Vossa Excelência, porque isso de se abrir uma sessão extraordinária para se sobrepor essa questão regimental, isso é uma questão muito séria, porque vai abrir um precedente. Qualquer votação que se tenha que se fazer na casa a partir de então, e que algum líder, e que é um instrumento, inclusive, da minoria, de poder dizer que não concorda com aquela votação naquele dia. O que o líder chega e fala, não concordo, aí vai se abrir uma sessão extraordinária e vai se votar de qualquer jeito. Então, não me parece correto, parece que fica uma coisa meio parecendo um trator, e eu acho que não é esse o objetivo, inclusive, de Vossa Excelência. Deputado, Vossa Excelência conhece bem o regimento, mas esquece uma parte do regimento que cita que no artigo, na convocação de sessão, no artigo 42, inciso 1, a linha C, e o estabelecimento de sua pauta é prerrogativa de ofício do presidente, que não necessita de unanimidade de liderança. Eu estou cumprindo o regimento. E essa sessão foi chamada já desde quinta-feira. Hoje, sexta-feira, entraram com a liminar lá no tribunal, um pedido de liminar, conseguiram eliminar. A liminar hoje foi cassada com 11 votos contra 1 lá no tribunal. Portanto, o postulante ao cargo